e diz o seguinte, Isaías capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém. Você pode sentar. O título dessa mensagem: Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Jesus é a nossa Páscoa. Deus usa esse profeta, o profeta Isaías, e ele é conhecido como o profeta messiânico, porque foi quem mais falou a respeito de Jesus, mais tratou a respeito do Messias, mais falou a respeito de Cristo. Enquanto o mundo está num frenesi, ou esteve num frenesi nesses dias, esteve, e já há algum tempo está fazendo uma troca de significado do que vem a ser a Páscoa. Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa é representada pelo Cordeiro e pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário para expiação dos nossos pecados. E aqui no capítulo 53, o profeta Isaías, ele relata um pouco disso. E eu quero convidar vocês nessa manhã para nós analisarmos alguns pontos desse versículo 10 que me chamaram a atenção, que o Senhor ministrou ao meu coração. E quero começar, em primeiro lugar, eu vou separar em partes esse versículo, quando na parte A do versículo diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O que o profeta está dizendo aqui? Qual o significado disso? Que Deus estava irado e está irado com o pecado. Pois o pecado é ofensivo à sua santidade e transgressor da sua justa e santa lei. Em santidade, Deus precisava, nesse período aqui, julgar o pecado e condenar aos pecadores. Mas em seu amor, ele desejava perdoá-los ou perdoar-nos. No entanto, ele não poderia simplesmente olhar para nós e dizer: tadinhos, passar a mão na cabeça, tá bom, eu vou liberar vocês, eu vou salvar vocês por causa da minha bondade. Não, Deus não poderia fazer isso, por causa da sua justiça, por causa da sua santidade. A natureza de Deus clamava, e ainda clama, pela satisfação da sua justiça. Deus, se Ele pega o pecador e simplesmente o faz livre dos seus pecados, simplesmente por fazer, ele não seria quem ele é. Porque a justiça de Deus clama, e aqui nesse período clamava pela satisfação dela. Logo,
Como é que um Deus amoroso, porém justo, poderia salvar os pecadores? Como? Como ele poderia fazer isso sem que ele deixasse de ser quem ele é, sem que ele infringisse a sua própria lei? A resposta está aqui nesse trecho. Primeiro trecho, a parte A do versículo que a gente acabou de ler agora há pouco. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Agradou moê-lo a quem? A Cristo. A resposta está aqui. Para que Deus pudesse satisfazer a sua justiça, sem deixar de ser quem Ele é, sem infringir a sua própria lei. Ele precisou pegar o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Versículo 4 declara o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus foi colocado no seu lugar. Jesus foi colocado, foi oferecido a Deus em meu lugar. Esse primeiro trecho de todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, significa isso, que Jesus foi colocado em nosso lugar. Foi uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Em segundo lugar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Isso significa que Jesus foi morto. Porque quando, no Antigo Testamento, quando era oferecido um animal, ele precisava ser morto. Por quê? Para que com o seu sangue, um animal sem defeito algum, por quê? Porque para que com o seu sangue pudesse expiar, pudesse comprar, pudesse limpar o pecado daquele que estava oferecendo o sacrifício. E quando fala de expiação, fala de derramamento de sangue. E aqui, nesse trecho, a parte B desse versículo, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, retrata isso, que Jesus foi a oferta pela nossa culpa. Ele pagou em nosso lugar. Ele foi oferta pela nossa culpa. Versículos 8 e 9 diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Esse versículo que nós acabamos de ler corrobora com essa parte B que nós estamos tratando agora, do versículo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ou seja,
No versículo anterior, versículo 8, declara que ele foi cortado da terra dos viventes. Declara também, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Significa que Jesus Cristo morreu. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. A sua morte, eu vou usar um termo teológico aqui que a gente não costuma usar, mas é para... Você não precisa guardar, não. Mas a sua morte foi uma propiciação para nós. E o que significa propiciação? Significa que a sua morte foi um sacrifício oferecido para aplacar, ou seja, para desviar a ira de Deus contra nós pecadores. Jesus morre na cruz do Calvário para nos propiciar, para desviar-nos da ira de Deus. Lembre-se que ele morreu. Ele foi morto naquela cruz do Calvário. Sangue inocente foi derramado. A oferta pela culpa ele ofereceu por mim e por você. Em terceiro lugar, a parte C do versículo 10, que diz o seguinte: verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Aleluia. Sexta-feira, lá no Gólgota, pendurado no madeiro, Jesus dá um brado e diz: está consumado, e rende o seu espírito. Mas nesse versículo, num só versículo, o profeta Isaías nos ensina várias coisas. Em primeiro lugar, do porquê que Deus moeu o seu filho na cruz. Em segundo lugar, que ele morreu. Foi o último ponto que a gente tratou. E agora, em terceiro lugar, vamos analisar. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Versículo 11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Se na parte B do versículo a gente leu e a gente entende que ele foi cortado da terra dos viventes, que ele morreu. E diz também que o puseram na sepultura. Como? Como ele veria sua posteridade? Como ele veria o fruto do trabalho da sua alma? Como? Morto não vê, morto não enxerga, morto não sente satisfação, não se alegra. Mas o profeta aqui declara que Jesus se alegraria, que Jesus veria o fruto do seu trabalho. E por quê? Simples. Porque ele ressuscitou. Aqui ele já profetizava que apesar de morrer, Jesus ressuscitaria. Aleluia! Eu fico imaginando, irmãos, na sexta-feira, aquela imagem. Eu fico imaginando na sexta-feira da paixão, aquela imagem cruel, desumana. No sábado,
silêncio. E diversas emoções, como por exemplo a dos judeus. Acabamos com ele! O perturbador de Israel, acabamos com ele! E por outro lado o Império Romano, puxa vida, finalmente, esses judeus vão nos deixar em paz. E por outro lado os discípulos do Senhor, cabisbaixos, desesperançosos. Mas o que nenhum deles sabia é que, estou falando do sábado, é que algumas horas adiante a sepultura ficaria vazia, porque o poder do Espírito de Deus levantaria Jesus dos mortos. Aleluia! Aleluia! E aquilo que parecia ser tristeza para uns se torna em vigor, em alegria, em regozijo, em espanto. E para outros que se regozijavam achando que haviam vencido, terror, juízo, julgamento. Jesus ressuscita. E o profeta aqui já dizia que ele iria ressuscitar. Aleluia! Aleluia! Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! A sepultura não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Jesus está vivo! Aleluia! Glória a Deus! E por isso que o profeta diz que ele veria a sua posteridade. Sabe o que significa isso? Ele veria os seus descendentes. Ele veria os seus descendentes. Ver sua posteridade significa isso. Significa ver os seus descendentes. Ué, mas como? Ver os seus descendentes? Para um judeu, irmãos, morrer sem filhos representava uma terrível tristeza e vergonha. Mas por causa da cruz, por causa da sua morte e ressurreição, Jesus dá à luz a uma família espiritual, você e eu, a todos que creem no seu nome. Nós fomos gerados em Cristo, por Cristo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E essa é a posteridade que ele veria. E esse é o fruto do trabalho da sua alma, que ele veria. A todos que creem no seu nome recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então era isso que Jesus iria ver, que o profeta está dizendo. Ele veria você, ele estaria contemplando você e eu, e ele, além de ver e contemplar, estaria orando por nós. E sabe de algo mais precioso? Prolongará os seus dias. Jesus ressuscitou e ele é eterno. E como nós fomos gerados nele, como nós nascemos nele, por intermédio dele, a eternidade também nos alcança. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados. Jesus viu a sua posteridade porque estava vivo. Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho, viu o fruto da sua alma e ficou satisfeito. Como diz aqui o texto no versículo 11 que nós lemos. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E por fim, irmãos, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. É importante entendermos
voltando para o início do versículo 10, que Deus não é cruel. Deus não é cruel. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrer. Então, por que o texto, no início do versículo 10, diz que Deus se agradou em moer o seu filho fazendo enfermar? A última parte desse versículo 10 aqui diz: e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Como nós falamos, Deus não se agrada e não se agradou em ver seu filho sofrer. Mas Ele se agradou da sua obediência. Mas Ele se agradou de que todo o seu plano eterno fosse cumprido. Ele se agradou de satisfazer a sua justiça, a sua santa justiça. E de que, pela morte e ressurreição de Jesus, todas as exigências da sua santa lei estariam sendo atendidas. Para que, enfim, a sua ira contra nós fosse desviada e a salvação e perdão fosse graciosamente oferecidos para nós por intermédio do seu Filho. Ele se agradou foi disso. Não em ver o seu filho sofrer, mas em ver o seu filho obediente cumprir todas as exigências da satisfação da sua justiça. Agora, por meio de Jesus, somos feitos justos diante de Deus e aptos a entrarmos em sua presença como seus genuínos filhos. Jesus é a nossa Páscoa. Amém? E eu vou finalizar, irmãos. Novamente. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entendia o plano de salvação, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha clarear para você do porquê eu estar em Cristo. Isso normalmente acontece com os filhos, né? Desde pequenininho, principalmente aqueles que vêm desde pequenininho com os pais para a igreja, e os pais conduzem, daqui a pouco cresce, é batizado, mas às vezes passa desapercebido que eles não conhecem o plano de salvação, eles não têm noção do porquê estão servindo a Jesus. E a minha esperança nessa manhã é que com essas breves palavras, o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, trazendo-lhe entendimento do porquê Jesus é a nossa Páscoa. Do porquê que hoje a gente está falando tanto sobre a Páscoa. Embora, é claro que para todo cristão a Páscoa é todo dia.
todo dia. Mas hoje é uma data que foi escolhida. Uma data em que nós celebramos. Então que haja esclarecimento no seu coração. Que haja entendimento. E que a sua vida possa ser transformada nessa manhã chuvosa pelo entendimento que o Espírito Santo de Deus gera nos nossos corações. 700 anos antes, o profeta já dizia tudo o que iria acontecer ao nosso Senhor Jesus. Desde a satisfação da justiça de Deus até a ressurreição de Jesus e o fruto do seu trabalho, que somos nós, para a honra e para a glória de Deus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena render o seu coração e a sua vida a Ele. Vale a pena. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E se você se sente tocado por tão breve mensagem, você jovem, adolescente, adulto, renda o seu espírito a Jesus. Renda o seu espírito, renda-se de todo coração ao Senhor. Mude de vida. Nesse dia em que nós estamos declarando que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Um novo e vivo caminho está aberto para nós a partir de Jesus. Através de Jesus. E agora nós podemos com ousadia nos achegar no Santo dos Santos, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Oh Jesus. Oh Senhor, santo, santo, santo é teu nome, Pai. Tu és a nossa Páscoa. Não é chocolate, não é coelho. Tu és o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E a todos quanto creem no Senhor, Pai amado, são inseridos nessa família espiritual, Pai. Aleluia. Espírito Santo, meu pedido ao Senhor é que aqueles que ainda não compreenderam, Pai, do porquê servir ao Senhor, que alcancem esse entendimento, Pai. Que alcancem, Pai, esse conhecimento gerado pelo Teu Espírito Santo. Que rendam suas vidas a Ti, Senhor, de todo o coração, Pai. Porque é mediante a fé, Pai, que nós nos achegamos a Ti, Pai, e somos inseridos nessa família espiritual, Pai querido. Oh, Deus, Tu és o Cordeiro que foi sacrificado, que foi imolado, cujo sangue precioso, puro, foi derramado, Senhor, para expiar a nossa culpa, Pai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador, Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar.
o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Tu és o Cordeiro, és o Cordeiro. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia, 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 Jesus. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. No início, ele não tinha ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu
para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Só as vozes declarando: és o Cordeiro. És o Cordeiro. Os nossos pecados entregados, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. Sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senhor, faz toda a sua igreja entender isso, Pai. Faz toda a congregação, Senhor, compreender, Senhor, a profundidade de tudo isso. Faz-nos constranger, Senhor. Espírito Santo, faz a gente olhar para nós mesmos, ó Senhor, e nos constrangermos, ó Senhor, com tão maravilhosa graça, Pai. Faz-nos entender, Pai, a necessidade de sermos exclusivamente seus, ó Senhor. Faz-nos compreender que Tu és a nossa Páscoa, Pai. E se o Senhor não for a nossa Páscoa, Senhor amado, haverá morte, Pai. Assim, Senhor, como aconteceu, Pai amado, no Egito, Deus, quando o Senhor ordenou que um cordeiro, Senhor, sem nenhum defeito, Pai, perfeito, fosse morto, Pai, e que o seu sangue, Deus amado, fosse aspergido sobre os umbrais da porta, Pai querido, porque o anjo da morte passaria, Senhor, e aquelas casas que não tivessem a marca do sangue, Pai, os primogênitos morreriam, Senhor. E hoje, se não estivermos comprados pelo Teu sangue, Pai, não apenas os primogênitos, ó Senhor, mas nós mesmos, ó Senhor, morreremos, ó Pai, eternamente, Pai. Mas o Senhor, Pai, se entregou e depois reviveu para a nossa justificação, Senhor, segundo diz a Tua palavra. Então eu te peço, Senhor, que toda a Tua igreja venha compreender isso. Venha viver isso, Pai. Venha viver, Senhor, de uma forma que demonstre a compreensão, Pai amado, de que o Senhor é a nossa Páscoa.
para o louvor da glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.